Hoje, 14º dia, diretamente da varanda, com os meus vasinhos destruídos pelo sistema de irrigação de vasinhos totalmente destruído por Vaquinho, o gato a jato. Vamos lá. Hoje, no 14º dia, Yogananda relata a grande experiência cósmica que ele teve, que o seu mestre, o Sri Yukteswar, proporcionou. Yogananda se recolheu lá no quartinho para meditar e ele estava assim com a mente super agitada, né? Pensava um negócio, pensava outro negócio, não conseguia se concentrar na meditação. E o seu mestre grita lá de baixo, né? Mukunda, que é o nome, né, de batismo de Yogananda. E ele vira e fala assim, ele não sabe que eu tô aqui meditando? Ele vive falando para eu meditar. E quando eu venho aqui meditar, né, é essa baixaria. E ele de novo, Mukunda! E Yogananda se fez de surdo. E aí na terceira vez, Yogananda respondeu falando, eu estou meditando. E o mestre já manda, sei. Sei muito bem o tipo de meditação que você está fazendo, que não está pensando em nada. Venha cá. E o Yogananda vai de encontro ao seu mestre e o mestre fala que vou lhe proporcionar a experiência que você sempre quis. E o mestre toca, né, um pouco acima do coração dele, toca no peito de Yogananda, um pouquinho acima do coração, e instantaneamente ele tem uma experiência indescritível. É como se ele visse, é como se tudo fosse feito de luz e ele visse assim as mínimas partículas de tudo, do muro, das pessoas, da vaca que estava passando na rua. Para ele não existia presente, passado, futuro. Ele relata até, né, que ele viu uma vaquinha entrando pelo portãozinho, entrando no ashram. E aí depois que ela entrou, ele continuou vendo ela, sabe, através do muro. Então ele relata, né, essa experiência mega sensorial, né? Então ele conseguia até ver coisas que estavam acontecendo a quadras de distância. É como se ele tivesse olhos atrás da cabeça. É como se não existisse mais nenhum, como ele diz, véu. Os véus de Maia, né? Os hindus chamam tudo isso que a gente vive de Maia. Então a gente tem vários véus na nossa frente de ilusão que não deixa a gente ver a verdade. E o Yogananda, ele teve uma experiência como se não existissem mais esses véus e ele conseguisse ver tudo ali na forma perfeita da criação, como criado. E aí ele mesmo diz que ele parou de ver o corpo dele como uma massa de carne e ossos que vaga pela terra. Ele começou a se ver de uma forma diferente também. E foi uma experiência indescritível. E depois que finalizou, passou alguns dias, ele conseguia repetir agora, né, essa experiência. E depois, alguns devotos, né, alguns devotos não, alunos dele de Kriya Yoga, tanto no Oriente quanto no Ocidente, ele conseguiu proporcionar essa experiência também para algumas pessoas. E, enfim, deve ser algo assim, né, inimaginável. E depois disso, passado algumas semanas, ele vira pro mestre e fala assim, mestre, quando que eu vou conhecer Deus? Aí o mestre fala assim, mas você já conheceu? Aí ele, acho que não. E o mestre fala, você acha que Deus é um ser sentado num trono, num cantinho antisséptico do universo? Né? Ele fala assim, você conheceu Deus, né? Deus está em tudo, você conheceu a criação. E um ponto, Yogananda disse que durante essa experiência cósmica, né, que ele teve, ele ouviu o som do Om. E Om é o som da vibração da criação, né, do universo, né? Tem a Bíblia começa, no início era o verbo. E o verbo é Om, Om, né, vai vibrando e a criação vai sendo feita, né, vai sendo aí construída. E aí o mestre fala, não é porque você não tem poderes que você não conhece Deus, né? Que nem, por exemplo, aquele mestre que fabricava, materializava perfume de flores,
ou o outro que conseguia ver presente, passado e futuro, o, o outro lá que tinha dois corpos, né? Que são poderes, no yoga a gente chama de siddhis, que através de muitas práticas meditativas e de disciplina mesmo, né, austeridade, vão sendo desenvolvidas. E o mestre fala, não é porque você não tem esses poderes que você não conheceu Deus. Deus, ele não se manifesta através de poderes, mas ele se manifesta através da meditação. Quando você tem esse afã de buscar e conhecer Deus, ele vai se aproximando magneticamente de você. Quanto mais você tenta buscar, mais você atrai Deus para si. E um detalhe que o Yogananda relata, eu sempre falo nas aulas, que ele falava, minha mente e minha respiração estavam, quando ele estava tentando meditar, né? Ele fala, minha mente e minha respiração estavam totalmente descontroladas. E ele percebeu que quando esses dois vetores estão descontrolados, você entra, assim, realmente num vórtice sem fim. E eu sempre falo para os meus alunos que se você não consegue controlar sua mente, controle a sua respiração. Né? Que um puxa o outro. E aí, né, eu vou e volto, é muito louco aqui. A mente aqui é muito louca. Mas no final, Yuki Tesar fala um negócio pro Yogananda que é sensacional. A vida humana será assediada por tristezas até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo procedimento correto é frequentemente desconcertante para a inteligência egoísta. Só Deus dá conselho infalível. Quem senão ele sustenta o peso do cosmos. Então é interessante essa passagem, porque muitas vezes a gente fala assim, Deus, que seja feita a sua vontade, mas que a sua vontade seja assim, assim, assado, de acordo com aquilo que a gente quer e do que a gente acha que é bom pra gente. E toda vez que a gente passa por uma situação desagradável, a gente acha que está sendo punido, porque Deus está fazendo isso comigo, porque isso está acontecendo, o que eu fiz para Deus, o que eu fiz para merecer isso. Mas talvez o seu merecimento seja tão grande que isso está acontecendo com você para realmente colocar a sua vida aí no gente, ó lá, porque por que, que a mangueira não fica, por que, que as plantas não duram. Ah lá, mereço, né? Mas enfim, a gente sempre acha que alguns movimentos da vida vêm para prejudicar ou para punir a gente, e não é assim. Geralmente quando a gente passa por algumas tribulações, é porque a nossa vida precisa mesmo de um chacoalhão para tirar todo o lixo para a gente entrar no eixo. Não é mesmo? Palavras de uma sobrevivente da Fúria de Shiva. Então é isso, queridos. Boa noite para vocês e até amanhã no dia 15. E olha, tô bem feliz que eu tô conseguindo chegar no dia 15 sem falhar.